Sejam todos bem-vindos ao canal no YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade aqui de Ivaiporã. Dando início a mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, inicio com um texto contido no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, contido em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece a natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O Todo Misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda a tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. A explanação da noite será por conta da nossa irmã Sueli Bilac e o tema está no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes do início da explanação, gostaria de convidá-los a serenar os pensamentos para fazermos a prece inicial. Senhor Deus, fortalece o nosso espírito para que possamos ser tolerantes, vigilantes e resignados. Permita que suas energias purifiquem nossos pensamentos para que possamos receber nesta noite o ensinamento do Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga que aqui se encontra inspire a nossa explanadora da noite e que tenhamos uma explanação abençoada. Que assim seja. Olá, bem-vindos à nossa explanação de hoje, que esperamos seja de muito bom aproveitamento para todos. Nós vamos falar sobre escândalos. No capítulo 8, itens 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus diz nessa lição: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo,
arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitado no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, 5 a 29 e 30. O que nós entendemos então desse texto? Que devemos cortar partes do nosso corpo que nos tenham sido motivo de pecado nessa vida? Não. Não é assim que iremos aprender a nos livrar das nossas faltas. Podemos sim nos propor a vir em próximas encarnações com um problema físico ou mental para termos a oportunidade de entender o mal que fizemos anteriormente, em encarnações passadas. O que explica, na maioria das vezes, o fato de um bebê nascer com algum defeito ou dificuldade física ou mental, que lhe dá a oportunidade de entender, como lição, que não deve mais cometer este ou aquele ato que provoque o mal. Se em encarnações passadas um espírito cometeu um crime, usando as mãos, por exemplo, vir com um problema em uma das mãos ou nas duas. Se usou mal a sua inteligência, poderá vir com uma deficiência mental. Então, ao dizer fogo eterno ou fogo do inferno, São Mateus se refere ao sofrimento que será aumentado caso não tenhamos compreendido o motivo do castigo. Porque para nós é um castigo estar em um corpo que não nos atende em todas as necessidades. Por isso devemos aceitar com resignação se tivermos alguma dificuldade física ou mental, porque essa dificuldade nos serve como aprendizado para a nossa elevação espiritual. No primeiro parágrafo do item 11, diz: se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atas sem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Só para entender melhor, mós é uma pedra circular e rotativa dos moinhos, que tritura e moe os grãos dos cereais, sendo puxada por um animal de carga, no caso um asno. Temos como exemplo moer o trigo para fazer a farinha. Ele fala de escandalizar. O que entendemos então por escândalo? Um escândalo é um fato que fere as normas de conduta moral, cultural e legal, abalando a opinião pública. Escandaloso é o ato que tem o objetivo de provocar o mal, que leve alguém a pecar. Mesmo que a outra pessoa não cometa o pecado, é escandaloso se a natureza do ato tem a intenção de levar as pessoas a pecar. Mas não será escandaloso se uma boa ação ou apenas uma ação, mesmo sem intenção, provoque mal a alguém. Como, por exemplo, um estudante que estuda e se dedica para passar nas provas, mas que provoca inveja a alguns de seus colegas, por causa das boas notas que ele tira. Ele não comete nenhum escândalo, mas seu ato faz com que seu colega peque tendo um sentimento ruim. Ou ainda, pedir que alguém cometa perjúrio, que minta em depoimento. É escandaloso. Mas o juiz, por exemplo, que exige juramento de uma testemunha, mesmo sabendo que essa pode cometer perjúrio, não é escandaloso. Resumindo, o escândalo nem sempre está no ato, mas nas consequências que ele pode causar.
E não adianta se contentar em evitar o escândalo, porque haverá repercussão, porque seremos julgados pelos outros, porque a consequência irá nos ferir o orgulho, ou porque poderíamos perder a consideração das pessoas. Desde que o ato não seja conhecido, é o que basta para que tenhamos a consciência limpa? Isto são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Pecamos então por pensamentos maldosos, ou em atos disfarçados de bondade, mas que podem causar consequências que prejudiquem aos outros. Nessa lição ainda, podemos ler: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. O escândalo, então, acontece quando há a intenção de conduzir alguém a pecar. No caso da pessoa que está promovendo um escândalo, estar consciente da ignorância da outra, da pessoa que está sendo conduzida a pecar. Então, a culpa dos pecados cometidos é da pessoa que conduziu o outro a cometê-los. O escândalo também pode acontecer quando um ato inocente puder ser uma ocasião de pecado para o fraco. Jesus diz: tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então foi para isso que Jesus veio à Terra, para nos mostrar o que é o pecado e nos ensinar a não pecar, nos mostrar o caminho correto para a elevação espiritual a que estamos destinados. E Jesus nos pede que tenhamos cuidado e não desprezemos aqueles que acreditam nos ensinamentos, que é comum para os que não seguem os ensinamentos, para aqueles que não acreditam, desprezarem aqueles que seguem, desdenharem. O escândalo, então, não aconteceria se valorizássemos somente as boas ações. Quando entendermos os ensinamentos e agirmos de acordo com eles, não haverão mais escândalos. Gratidão a todos, fiquem com Jesus em seus corações e até a próxima explanação. Agradecemos a nossa irmã Sueli Bilac por mais uma explanação e convidamos todos para a prece de encerramento, serenando e elevando os pensamentos ao alto. Deus, Pai de amor e bondade, rogamos Sua misericórdia nos momentos de aflição, a Sua paz nos momentos de tribulação. Coloca Seu conforto e Sua paz no coração de todos os aflitos, de todos os enfermos, enfermos do corpo, enfermos da mente, irmãos que estão em prova ou expiação. Abençoa nosso lar, nosso trabalho, nossa família, nossa cidade, nosso estado e nosso país. Que assim seja.